20 para 22, 20 para 21 anos de idade, eu comecei a liderar, a ser o chefe ali naquela cidade. Eu buscava droga fora, andava 2, 3 dias de moto, ia até a Bolívia, voltava com droga, comecei a distribuir, tinha vários pontos, mas Deus nunca permitiu que a polícia me pegasse, porque Deus tinha um projeto na minha vida. Talvez você que está ouvindo esse testemunho, você está passando, ou já passou, ou tem alguém na tua família que passa-se por essa situação. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que tudo pode, se você crê no milagre, se você intercede por esta pessoa, Deus vai fazer a obra. Não desespera, porque no momento certo Deus vai fazer a obra. O meu pai, Ivo Patrício Alves de Moura, pela misericórdia de Deus, presbítero das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério do Mato Grosso. O meu pai sempre orava, intercedendo por mim. E Deus, ele fez uma promessa ao meu pai. Deus prometeu que antes dele levar o meu pai, ele ia salvar todos da família. E da minha família, meus irmãos eram todos irmãos de bens, não em poder aquisitivo, mas eles não viviam o mundo que eu vivia. E meu pai pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia de mim. Nessa cidade de Ministro Andreasa, foi onde eu tive o privilégio de eu conhecer a minha esposa. E a história é muito linda, o relato é muito lindo acerca de como Deus chamou eu e a minha esposa para o ministério, para a obra de Deus. E ali em Ministro Andreasa eu conheci ali vários homens poderosos. E eu estava noivo, já para casar com a filha de um homem, de um chefe ali, de um homem que comandava o tráfico. Após ele havia só mais um, eu era o terceiro, eu era muito conhecido na região. Passei por muita dificuldade, cheguei a passar fome, cheguei a dormir no meio do mato, várias vezes com droga, para a polícia não me pegar, andava somente à noite. E eu estava numa certa feita na escola, e eu tinha um 38 cano longo, usava uma bota, era cano longo, e eu tinha um 38 enfiado dentro da minha bota. E tinha um punhal, e eu tinha um pouco de droga no bolso de uma calça jeans. E a Sandra, que hoje é a minha esposa, ela estava na igreja orando. E ali na igreja, quando ela estava orando, Deus falou com ela. Faltava 3 meses para o meu casamento. Eu quero até pedir para a minha esposa, para a Sandra, ela relatar o que Deus fez na vida dela. Ela foi um canal de Deus para a minha vida. Eu quero pedir para a minha esposa ficar à vontade e contar para você o que Deus fez na nossa vida. Oi, eu sou a Sandra e nessa altura eu nasci numa família crente, evangélica, desde criança, tive intimidade com Deus. E nessa altura eu conheci o Wilson, eu ainda estava na igreja e numa oração uma irmã se direcionou a mim e disse que Deus tinha um rapaz preparado para a minha vida. Eu tinha apenas 15 anos e eu não tinha propósito de me casar, não tinha propósito de ter uma pessoa na minha vida. Mas Deus conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. E nesse momento, ela me disse que Deus estava preparando um jovem, que eu não olhasse para a maneira que ele era, que era um jovem traficante de droga, que era um jovem no mundo, estava perdido, mas que Deus ia salvar ele, ia fazer dele um homem de Deus. E me disse o nome dele. Disse que era o Wilson, filho da dona Elza, que era muito conhecida, minha sogra na cidade. E eu achei aquele engraçado e fui embora para minha casa. E passado alguns dias, eu sonhei com ele, pregando numa igreja. E eu cheguei na escola, a gente estudava na mesma escola, e eu cheguei e disse a ele, falei, olha Wilson, eu quero falar uma coisa com você. E ele disse, pode falar. E eu peguei e disse, olha, Deus mandou te dizer que Ele tem um grande plano na sua vida, que Ele vai te salvar, que Ele vai te fazer um homem de Deus. Até aí, ele estava bem, estava feliz, estava ouvindo com atenção o que eu estava dizendo.
E eu disse, olha, mas tem uma coisa, Deus disse que você vai casar comigo. E nessa hora ele ficou muito irado e disse, olha, fala para esse seu Deus arrumar outro marido para você, porque eu já estou noivo e estou prestes a me casar. Eu disse, tudo bem, ouve o que Deus falou, já está bom para você. E deixei ele ali e fui embora para minha casa. Passaram-se alguns meses e ele terminou o namoro dele com essa noiva dele. E dali para frente, nós começamos a nos relacionar. Eu larguei a igreja e, por alguns problemas, me desviei. E passado algum tempo, a gente começou a namorar. Mas era um namoro muito turbulento, muito confuso, porque na mesma hora que nós queríamos estar juntos, já não queríamos estar juntos. E eu sempre lembrava daquilo que a irmã tinha falado. E em momento nenhum eu larguei de acreditar que Deus tinha um plano na vida dele. E que de alguma forma Deus ia nos levar ao caminho dele novamente. Então, quando foi uma certa época, nós terminamos o nosso namoro e ele foi para a casa do irmão dele. E quando ele voltou, ele me procurou. E eu disse que eu não queria mais nada com ele, que eu já estava saturada daquela turbulência que nós vivíamos, daquele namoro turbulento. A minha família não era a favor e eu sempre tinha o desejo de voltar para a igreja e eu não queria aquilo para a minha vida. Eu disse a ele. E ele pegou e falou, não, se você quiser voltar comigo, nós vamos casar. E se propôs no próximo fim de semana, isso era no domingo, de ir até na minha casa pedir namoro para o meu pai. Então eu falei com ele, então vamos fazer assim, você vai lá e fala com meu pai que a gente quer casar. E nós casamos então. E ele foi lá, era no mês de fevereiro, ele foi lá e pediu o casamento para o meu pai. Meu pai, mesmo sem gostar dele, sem aprovar a nossa união, falou, olha, ela que decide, ela que vai viver com você, ela é que sabe. E nós então começamos a preparar para nos casarmos. Nos casamos. Quando eu disse ao Wilson que Deus tinha algo preparado para a nossa vida, ele ficou um pouco incomodado. Mas nós éramos amigos e sempre estávamos conversando, sempre estávamos ali. Sabe, irmã Sandra, não te interrompendo, eu quero, já interrompendo, né? Eu quero pedir desculpa. E Deus me fez lembrar aqui, queridos, que quando ela falou para mim que Deus tinha um plano na nossa vida e que Deus escolheu eu para ser o marido dela, eu fiquei até aí, eu não fiquei tanto incomodado, mas o que a Bíblia diz que, sabe, Salomão dizia nas suas palavras que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. E eu estava no caminho de morte e ela no caminho direito. E a palavra de Deus diz que comunicação tem as trevas com a luz. Eu estava aceitando aquela palavra, mas no momento, Sandra, que você me disse assim, que Deus tinha um plano na minha vida, que eu ia casar com você, o que me achou, que eu achei assim, como que Deus é tremendo, na hora que ele usou essa irmã para falar com você, porque disse que ia me salvar, e que ia fazer de mim um pregador da palavra. Meu querido, minha amiga, meu amigo, talvez na tua família você tenha uma pessoa que passou pela situação que eu passei, e você está querendo determinar esse tempo rápido, você desacreditou, eu era desacreditado, eu era um lixo para a sociedade humana, mas quando Deus tem um plano, Ele tem as formas de trabalhar. Não desespera você que é mãe, você que é pai. A Sandra vai contar para vocês aqui como eu cheguei até os caminhos do Senhor. Não foi fácil. Nós vendíamos, a Sandra foi viciada, sabe, ela passou por um momento difícil, fiquei inimigo do pai dela, ela vai relatar aqui, não aceitava crente na minha casa, tinha raiva de crente. E quando eu aceitei a Jesus, o meu interesse, quando eu fui à igreja, ela vai detalhar melhor, era de tocar fogo e bater no pastor da igreja.